Fala galera, que curte jogos de tabuleiro? Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil, vivendo um dilema, gente, que é o seguinte: as férias estão se aproximando, vamos viajar para casa da nossa família, para ficar com nossos primos, nossos amigos, e aí surge aquele dilema, gente, como anfitrião, embaixador e portador dos jogos, quais jogos levar, né? Porque é uma viagem longa, eles não moram, a nossa família não mora assim tão perto de onde a gente mora, então eu tenho que planejar bem quais jogos eu vou levar, porque não dá para voltar e pegar outros, entendeu? E aí eu tô vivendo esse dilema aqui, gente. E eu vou aproveitar e vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu montei uma lista preliminar aqui de quais jogos eu quero levar para as férias. Esse é o título do vídeo também, mas essa lista é preliminar, tá, gente? Eu não tenho certeza se vão ser todos esses jogos, mas eu quis compartilhar até para me ajudar no raciocínio assim, de como pensar, do que levar e do que fazer, tá bom? Então eu separei aqui alguns grupinhos de jogos que me interessam no momento, que eu tenho intenção e vontade de levar, e vamos ver se vai vingar ou não, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de cara, eu pensei assim, alguns joguinhos para poder quebrar o gelo, descontrair, começar, né, botar as pessoas na mesa para empolgar, para começar a jogar os jogos. E eu pensei em levar o Entre Linhas, que é um jogo super simples de jogar, de associação de palavras, onde você tem colunas e linhas, e cada coluna e cada linha tem uma palavra diferente, e aí as pessoas vão pegando cartas que vão colocar as coordenadas, tipo A3, B4, e aí você tem que olhar essas duas palavras e você tem que achar uma dica que você possa dar, que as pessoas entendam quais são as duas palavras que você está querendo dizer. Associem quais são as duas palavras. Um jogo cooperativo, todo mundo joga junto, todo mundo está tentando preencher ali aquele grid de cartas com acertos, né? Porque se a pessoa errar, aquela carta é descartada, só tem uma chance se o grupo errar. Então é um joguinho simples, rápido, sabe? Cria um climinha, um ambiente de jogo que deixa as pessoas mais empolgadas. Então esse aqui é um que eu acho que vai para as férias, o Entre Linhas. E nessa linha, um que eu sempre coloco, que eu já falei várias vezes, que é o Telestration, né, gente? Um jogo de adivinhação de desenhos, onde a pessoa vai ter uma palavra secreta ou uma frase secreta, desenhar aquela palavra secreta, e aí outra pessoa vai tentar adivinhar qual que é aquele desenho, escrevendo. Aí uma próxima pessoa vai olhar a frase de quem tentou adivinhar e desenhar aquela frase. Aí uma outra pessoa vai olhar o desenho de quem tentou desenhar a frase, e por aí vai até você fechar uma roda e depois você olha o resultado dos desenhos que as pessoas fizeram. Super divertido, super legal, não tem muito quem ganha e quem perde, é muito mais assim, todo mundo ganha porque todo mundo se diverte, mas ele dá o clima, assim, sabe? Ele dá um start pra jogatina. Opa! Com certeza. Então esses dois são dois que estão bem cotados por aí, exatamente por dar este clima. Agora, os meus familiares gostam muito de carteados, gente. Então, eu tô com uma seleção de carteados aqui que tá, ó, uma beleza. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Um primeiro deles é o Sea Salt and Paper. Esse joguinho aqui, onde você está fazendo ali parezinhos de carta, à medida que você vai fazendo esses parezinhos, baixando, você faz poderes especiais daquelas cartas, ganha ponto, e também junta uns conjuntos de cartas na sua mão que ninguém sabe que você tem e que também vão valer pontos. E aí, à medida que você vai acumulando esses pontos, você pode desafiar os seus colegas a tentar fazer mais pontos do que você em uma rodada adicional, ou simplesmente interromper o jogo e fazer quantos pontos você tiver, e aí todo mundo vai jogando até alguém completar 40 pontos. Um jogo bem simplesinho, bem gostosinho de jogar, que tem uma interação ali no sentido de desafio, e aí quando você é desafiado, você fica tentando ganhar da pessoa. Então é um jogo que também ele traz um clima legal, assim, ele deixa o clima gostoso para jogar. Eu gosto bastante do Sea Salt and Paper, então esse aqui eu acho que é um que vai, com certeza. Esses carteados todos praticamente vão, tá, gente? Um outro da lista aqui é o Scout, um joguinho da Oink Games, que é um jogo também, um carteado super interessante. Nesse caso aqui, ele é um jogo de escalada, onde você está tentando fazer a maior combinação de cartas ali da mesa, e aí à medida que você faz uma combinação grande, o seu adversário tem que fazer uma melhor que a sua, e assim por diante. Só que ele tem uma mecânica que permite que você faça o scout, que você roube cartas da combinação ganhante da mesa, deixando ela menos poderosa e melhorando as cartas da sua mão. Com um porém, as cartas da sua mão não podem mudar de posição. A posição que você colocou inicialmente tem que ficar. Então você tem um certo planejamento ali do que você quer montar, de como você quer organizar suas cartas, e também essa questão estratégica de saber quando roubar uma carta do adversário para poder beneficiar você. O Scout é um que com certeza vai também. O próximo é meu queridinho, meu xodó, não pode faltar nunca, que é o Skull King. Na verdade, eu nem sei se eu preciso levar ele, porque ele já tem lá na casa da minha família, da nossa família, porque esse jogo aqui todo mundo tem, gente.
todo mundo que jogou com a gente comprou, ganhou, recebeu, e aí esse jogo espalhou por todas as pessoas que eu conheço. Eu nem preciso levar ele, todo mundo tem. Essa aqui é a versão europeia, tá? Ela é diferente um pouquinho da versão brasileira que chegou pela Devir. Tem a arte diferente, as cartas um pouco diferentes. Essa é a versão que eu gosto, tá, gente? Ela tem menos dessas cartas com poderes especiais que eu acho que tem nessa versão que veio pro Brasil, e é muito mais focada simplesmente ali na sequência das cartas que tem e da carta cíclica, né? Onde você tem o Skull King, que é a carta mais poderosa, mas que perde pra sereia. Um jogo de aposta, onde você aposta quantas vazas você vai ganhar. Se você acerta, você faz ponto positivo. Se você erra, você faz ponto negativo. Então o jogo ele tem toda a atenção ali da aposta, né, da sorte que você vai tentar buscar. E é um jogo que é super gostoso de jogar, porque ele é um pouco mais longo, eles são 10 rodadas, então dá pra você construir ali uns metagames ali, de umas piadas internas que você vai fazendo ao longo do jogo. Você pode implicar com as pessoas, você pode marcar alguém, então traz bastante diversão. E Skull King sempre está comigo. Um outro que fez muito sucesso no verão passado é o Papaiu, gente. O Papaiu, ele é um jogo de vaza também, um jogo mais simples porque ele tem os naipes normais do baralho, que a gente já conhece, e um naipe adicional que chama o Paiu. E esse jogo é um jogo de vaza com regra padrão, de siga o naipe do líder, né, que está puxando. Se você não tiver um naipe que está puxando, aí você pode jogar outros naipes. E a ideia do jogo é, você quer se livrar desses paius, você quer fazer outras pessoas ganharem esses paius, porque eles dão pontos negativos, né? E você quer ficar sem pontos. Então é um jogo que você vai jogando as vazas no sentido de saber a hora de ganhar e saber a hora de perder. E é um jogo que também que, assim, você acha que você está indo muito bem ganhando, e aí de repente você pega todos os paios da rodada e faz muito ponto. Então é um jogo que tem muita reviravolta e isso traz bastante interação entre as pessoas. É super interativo esse jogo, faz com que eu goste bastante de jogar o Papaiu. E um que eu conheci recente, o Rebel Princess, pra mim ele é muito parecido com o Papaiu. Eu vou levar ele e tem grandes chances dos dois ficarem competindo, porque a mecânica dos dois é muito parecida. O Rebel Princess, ele é um jogo que tem 4 naipes somente, naipes um pouco diferentes, né? Ele tem a rainha, os mascotes, os príncipes, né? E tem as fadas. São os naipes que a gente tem aqui nesse jogo. E na ideia desse jogo, os príncipes são os naipes que dão ponto negativo. Então, parecido com a ideia do Papaiu que eu falei, mas só 4 naipes. Só que o Rebel Princess, ele tem algumas coisas que fazem o jogo variar. Então ele tem a carta da rodada que muda a regra vigente daquela rodada, e ele tem a carta individual de cada jogador, que dá poderes especiais para as pessoas. Então faz o jogo ser um pouco assimétrico. Então o Rebel Princess, ele é tipo o Papaiu, mas com uma pegadinha um pouco diferente. Esse aqui eu não joguei ainda, mas eu vou levar porque está na hype, o Spice. O Spice é um jogo de cartas de blefe, onde você fica tentando adivinhar se os seus adversários estão mentindo ou o naipe de pimenta que eles jogaram ou o número que eles jogaram. Um dos dois eles podem estar mentindo, você está tentando achar quem está mentindo, porque é um jogo onde você vai jogar a carta sem revelar qual é, você vai falar qual é a carta. E aí as pessoas vão ou não acreditar na carta que você falou. Então é um jogo que me parece que tem uma interação também bem legal, sabe? De questão de desafio, de saber quando a pessoa está mentindo, de não saber, de ficar desafiando. Então é um jogo que tem potencial de ser bastante divertido. Um que eu sempre levo porque quebra o gelo e é muito fácil e gostoso de jogar é o Gudetama. O Gudetama é um jogo onde todo mundo começa com 7 cartas na mão, um jogo de vaza também bem simples, não tem naipe, ele só tem cartas. Só que na regra do Gudetama, você tem que jogar uma carta sempre que seja maior ou igual à carta que está ganhando aquela vaza ou a menor carta da sua mão. Por quê? Porque lá no final, na 7ª vaza, é a única vaza que pontua. Então quem ganha a 7ª vaza pontua a carta que usou para ganhar. Só que ponto é negativo, você não quer pontuar. Então você quer chegar na última vaza com cartas mais baixas na sua mão para você não ganhar aquela vaza. Então é por isso que quando você não consegue jogar uma carta maior do que a carta que está ganhando a vaza, você é punido tendo que jogar a sua menor. Então essa é a pegada do jogo, mas ele é muito simples, eu expliquei a regra dele super rápido, então por isso que eu sempre levo ele, as pessoas entendem super rápido.
Um queridinho deste ano, gente, o Trio, um jogo de memória, onde você está tentando achar 3 pares de cartas, né? E essas cartas podem estar nas mãos das pessoas ou na mesa. E aí toda rodada você vai tentar virar 2 cartas, seja da mão, seja da mesa, para ver se você encontra um par, e aí você tenta buscar o trio caso você encontre o par. Só que você sempre tem que ficar ligado, porque as pessoas já viraram as cartas, já pediram para as pessoas mostrarem as maiores ou as menores cartas da mão, então você tem que ter mapeado ali aonde que está cada coisa, para você conseguir pegar as cartas e ganhar o trio para você. Quem encontra 3 trios ganha. Um jogo que me surpreendeu, as pessoas que jogaram amaram, pediram para jogar de novo, repetiram, até hoje pedem para jogar. Então é um jogo que com certeza vale a pena levar nas férias, porque eu não esperava que eu ia gostar tanto, mas gosto muito do trio. E o último carteadinho que eu vou levar é o Parade, gente. Um jogo onde você está tentando ali montar um desfile com os personagens da Alice no País das Maravilhas, só que tem várias regrinhas especiais, os personagens são meio frescos, depende da pessoa que você coloca ali no fim da fila. Algumas pessoas saem da fila, vão pro final, mudam de posição e tal, e você está tentando arranjar a fila de acordo com a pontuação que te favorece. Este aqui é um que está faltando eu jogar um pouquinho mais para poder conhecer um pouco melhor, está pronto para explicar para as pessoas, mas que à primeira vista é muito legal e que é muito bem falado, o Parade. E esses são os joguinhos de carta que eu estou pensando em levar, gente. Levou um pouquinho de tempo, porque são muitos, porém, eu acho que vai ser bem legal ter esses joguinhos à mão, porque são rápidos de pegar, sacar, explicar e jogar. Além disso, eu vou levar alguns joguinhos pequenos de estratégia, assim, que são um pouquinho mais carnudos, um pouquinho mais coisas para fazer. Por exemplo, o Nar, gente. O Nar hoje é a minha escolha ao invés de Splendor. Eu ainda amo jogar Splendor, mas se eu for escolher os dois, hoje em dia eu escolho o Nar, porque eu acho que ele tem um pouco mais de coisas para fazer. O Nar é um jogo onde você está montando ali hordas vikings, né, para você poder explorar. E essas hordas são montadas com cartas de cores diferentes. Toda vez que você adiciona um viking na horda de uma cor, você ganha todos os bônus daquela cor que você já tem. Então ele tem um efeito cascata muito legal nesse jogo. E à medida que você vai montando isso, você vai tendo essas cartas dispostas aqui na sua frente, você pode começar a usar essas cartas para poder comprar territórios de exploração. E aí isso vai melhorar uma coisa que você tem aqui no seu tabuleirinho de jogador, que é o porto. O porto você usa sempre para comercializar braceletes e joias preciosas que você vai ganhando à medida que o jogo vai passando. Então é um jogo que é super baseado nisso, de você montar a horda, descartar as cartas da horda, pegar locais, e aí ter bastante amuleto para você poder vender, para você poder fazer as bonificações ali do porto que você for criando. E é um jogo que tem 2 trilhas, a de ponto e a de reputação. A trilha de reputação, à medida que ela vai crescendo, ela vai potencializando quantos pontos você ganha. Então é um jogo que começa bem lento e vai acelerando e de repente acaba. Sabe, é o tipo de jogo que eu acho super legal nesse sentido. Você tem que estar muito ligado, porque ele acaba de repente. Então você tem que estar correndo junto com o seu adversário. Se ele ficar um pouquinho na frente, você não recupera mais. Eu gosto bastante, tem sido uma escolha muito boa o Nar. Além disso, eu acho que eu vou levar os 2 joguinhos novos da Across the Board, gente, o Lata e o Café. Porque são jogos pequenos, compactos, mas que tem um joguinho de estratégia super legal neles e bem parecidos um do outro. Os 2 eles têm a ver com produção, com otimização de produção. Aqui no Café você tem cartas que vão se sobrepondo umas às outras, né? Então você tem cartas retangulares com vários desenhos e você vai sobrepondo os desenhos uns aos outros para você poder gerar uma sequência de produção ali que vai do café para torra, para secagem até a cafeteria. E aí quando ela chega na cafeteria é quando você começa a pontuar porque você levou o café até o destino final. Então esse jogo ele é baseado nisso, em você comprar as cartas e saber o que você vai colocar em cima de quê para poder otimizar ali o seu caminho de produção do café. Já o Lata, você tem uma fábrica que tem uma ordem sequencial de produção para você poder produzir sardinhas e vender para o mercado externo, para outros países que vão ficar dispostos ali ao longo do jogo. Então é um jogo onde tem um leilãozinho inicial para saber quem vai poder ser o jogador, o primeiro jogador, né, para poder ter prioridade para comprar as coisas. E aí esse primeiro jogador vai poder comprar as cartas que vão para a fábrica, vai poder vender as sardinhas que forem sendo produzidas para os mercados e comprar cartas de pontuação, porque esse é um jogo que permite que você compre uma carta de pontuação por rodada e aí potencialize sua pontuação no final. Então esses 2 jogos em conjunto, eu acho que eles trazem um aspecto bem legal de você ter um joguinho de estratégia que é mais rápido, mais direto, né, e que dá aquela sensação de ter jogado um joguinho diferente. E por fim, vou levar alguns jogos, com mais cara de jogo. O primeiro que eu quero levar é o Comic Hunters. Por quê? O Comic Hunters ele é uma evolução de uma combinação de mecânicas que eu gosto muito, que é o Draft com Set Collection. Né? O Draft é aquele negócio de você poder comprar cartas
de maneiras diferentes, como elas podem estar dispostas, pode estar na mão, pode estar na mesa, pode estar o que quer que for. E o Set Collection, que é o coleções ali, juntar coleções, grupos de cartas. Neste caso, você está tentando aumentar sua coleção de gibis da Marvel. E você faz isso indo em locais diferentes. E cada local que você vai tem um tipo de draft diferente. Esse jogo ele tem 4 drafts diferentes. Então ele expande um pouco os drafts que a gente vê em Sushi Go, em Seven Wonders. Ele tem tudo isso embutido aqui, né? Ele tem os 4 drafts diferentes, além de você juntar os conjuntos para poder fazer a melhor coleção de gibis. Um jogo brasileiríssimo que eu vi recentemente que está voltando às lojas, tá? Essa edição que eu tenho é da Bucaneiros, mas eles vão lançar uma nova de uma parceria com a Copag, da Bucaneiros, com a Grok. Tem grupos que se juntaram para fazer com que esse jogo voltasse, né, a estar disponível. Então logo ele vai estar disponível no mercado também, Comic Hunters, e é um que eu quero levar por ter essa questão da dinâmica ali do draft, que eu acho muito legal. Uma combinaçãozinha de jogos que eu vou levar, porque eu conheci esse ano, mas que eu amei, que são dos mesmos autores, é o Red Cathedral e o White Castle, gente. Apesar de serem dos mesmos autores, são bastante diferentes um do outro. Aqui no Red Cathedral, a gente está construindo, né, as catedrais ali russas, né, essas catedrais russas aqui. Só que a gente faz isso juntando recursos. E aí você pega esses recursos, você vai reservar espaços da catedral para você construir, e aí você vai enviando esses recursos para esses espaços da catedral para você ir construindo. Um jogo bem de corrida, onde você precisa construir o máximo que você puder mais rápido do que o seu adversário, porque isso triga o final do jogo, mas além disso, se você conseguir ir construindo acima do seu adversário, ele vai sendo punido por você estar construindo uma acima dele mais rápido do que ele. E isso tudo é feito usando um rondel aqui que tem dados posicionados, e esses dados eles vão andando nesse rondel e vão gerando recursos para você. Então ele tem essa mecânica que eu acho super legal, assim, de dados com rondel, sabe? Para você poder gerar recursos que são potencializados com a posição onde você tem, com algumas características individuais que você pode montar ali no seu tabuleiro. Então, ele é um jogo super dinâmico, super rápido, onde você tem que estar ligado, você tem que construir rápido as coisas para você poder pontuar bem o Red Cathedral. Já o White Castle, ele é um jogo de alocação de dados, na verdade, né, que te permite fazer uma alocação de trabalhadores. Então você tem esse combo, né, a alocação de dados é a porta de partida, e ela pode ativar ações que te permitem fazer a alocação de trabalhadores. E você vai alocar esses dados para depois alocar os trabalhadores no castelo de Rimégia, que é o castelo da Garça Branca, onde você tem 3 lugares diferentes que você pode alocar os seus trabalhadores e os seus dados também. Os seus dados podem ser alocados em mais lugares, mas os trabalhadores são em 3 lugares, que é o próprio castelo, são os jardins de treinamento e são também ali os próprios jardins ali onde vai os jardineiros. E aí, esse é um jogo onde você tem que fazer o quê? Você tem que tentar combar as coisas. Você tem que tentar alocar um dado que te permite fazer uma ação, que te libera uma outra ação, você faz essa alteração de alocação de trabalhadores, e aí você consegue liberar mais uma ação, liberar mais recursos, sabe? Você tenta ali criar um caminho para você poder fazer combos, porque esse é um jogo de número de ações limitada. Então, quanto mais você consegue combar, melhor você vai ter a sua rodada e mais produtiva vai ser a sua rodada. Eu estou apaixonado nesse jogo, não me canso de jogar ele, estou doido para jogar muito nas minhas férias, o White Castle. E aí, gente, eu botei 2 jogos brasileiros aqui que eu estou muito empolgado para começar a jogar. Esses 2 eu não joguei ainda, mas eu quero muito conhecer, que é o bom do videogame e o World Wonders. Esses 2 eu estou pensando em jogar porque são jogos com cara de jogos, e são jogos com cara de jogos brasileiros e que estão fazendo muito sucesso por aí no mundo também. O World Wonders, a gente está construindo uma civilização, e essa civilização que está sendo construída, ela tem algumas possibilidades de você construir as maravilhas do mundo ali, como maneira de potencializar sua pontuação e tal. Eu já adoro jogos ali que você está construindo civilização, com tiles de diferentes formatos, você vai encaixando as coisas, e aí você cumpre regras para poder aumentar sua pontuação. Eu já gosto de jogos assim por natureza. E esse aqui dizem que ele é super dinâmico, super rápido de entender, super fácil de jogar, mas super complexo ali para você montar uma estratégia boa. Então eu fiquei bastante empolgado com o World Wonders. E o bom do videogame,
Ele é um jogo onde você está tentando montar uma coleção de jogos. Seja de jogos que você jogou ou de jogos que você tem. Só que você é uma criança dos anos 90. E aí você tem que jogar os seus jogos aonde? Na locadora da cidade, no fliperama. Você tem que juntar dinheiro para poder ir na locadora poder pegar um jogo. Então você faz isso fazendo atividades, tarefas para os seus pais, para a vizinhança. Então ele tem todo aquele aspecto ali de quem é dos anos 90 e queria jogar joguinhos e não tinha acesso, precisava fazer, sabe? Uma temática muito legal, muito diferente, muito criativa. A arte do jogo é maravilhosa. E assim, eu gostei muito da ideia da mecânica e dessa nostalgia que ela traz, assim, daquela época, sabe? Quem viveu e gostava de jogar jogo de videogame e tinha essa dificuldade de acesso. Então é um jogo que me atrai muito em todos esses sentidos. Eu acho que as férias finalmente é um bom momento para botar na mesa o bom do videogame. Então é isso, gente. Essa é a minha regra preliminar. Pode ser que eu não leve nenhum desses, pode ser que eu mude de ideia e leve completamente diferente os jogos que eu vou levar para as férias, mas até o momento esse é o meu plano. Mas me fala aí, gente, o que mais que vocês levariam? O que está faltando aqui? Está faltando mais jogos interativos? Mais jogos divertidos? Mais jogos pesadões? O que está faltando? Conta para mim nos comentários o que vocês acham, porque eu não tenho tempo de arrumar isso aqui, gente, e levar outras coisas, tá bom? Conta para mim nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.